Olha o que acontece com a pessoa que foi diagnosticada com o coronavírus e não procurar um atendimento. O que é que pode acontecer? De acordo com a portaria do governo federal, essa portaria foi baixada, essa pessoa pode ser presa. Eu vou ao vivo agora. David Martins, aqui na tela, David Martins. Essa divulgação aconteceu ontem, mas é importante que as pessoas fiquem atentas para que isso aí não cause um terror ainda maior nas pessoas que já estão assustadas. E agora, com a possibilidade de ser presa, realmente essa possibilidade existe, mas não é bem assim. Eu estou aqui ao lado de um especialista, a doutora Nayane Ramalho, que vai explicar para a gente. Doutora, essa portaria foi divulgada ontem, mas na verdade é uma situação que já existe. Exato. E em que condições essa prisão pode acontecer? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro a gente precisa entender o contexto dessa portaria, né? De fato, o vírus se espalha muito rápido e o mundo inteiro está tomando medidas de prevenção até para que a contaminação de pessoas seja o menor número possível. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, antes da gente adentrar na portaria específica, é entender a diferença de isolamento, quarentena e distanciamento social. O Brasil hoje está no momento mais de distanciamento social, que é o quê? É você evitar o beijo, o abraço, é lavar as mãos, é evitar visitar a vovó, né? São essas medidas para evitar que o vírus se espalhe de uma maneira muito rápida. O isolamento é para quem? Para aquelas pessoas que estão com alguns sintomas ou que tiveram contato com pessoas que podem de alguma forma estar contaminadas e que vão ficar em casa, se resguardar para não contaminar outras pessoas. O Brasil não está em quarentena, não tem nenhuma data prevista, não existe nada ainda que nos leve a crer que vamos entrar. Pode acontecer? Pode, mas ainda não estamos. E a portaria que foi publicada, enfim, falando sobre a possibilidade de prisão para quem descobrir, são nessas situações extremas. E no caso de vir a acontecer uma prisão, é importante que se diga também que a gente está falando de detenção de possíveis penas que já existem hoje no Código Penal, que seria um crime de desobediência, que seria um desacato. Então, tudo isso já existe no nosso dia a dia de hoje. Ela foi trazida nessa portaria especificamente para a situação do coronavírus, talvez até para mostrar à sociedade assim, a importância de tomarmos cuidados mínimos, né? De ter a empatia pelo outro, de evitar aglomerações, de fazermos a nossa parte para que a gente não precise chegar nesse ponto. Outros países que estão em situação muito pior que o Brasil não estão em quarentena. Doutora, a quarentena é uma situação decretada pelo governo, que, graças a Deus, ainda não está vigorando aqui no Brasil. A diferença da quarentena para o isolamento. O isolamento, pelo que eu entendi, é uma situação de recomendação. E a quarentena é uma obrigação. Então, nesses casos que pode acontecer a prisão? Em linhas gerais, seriam essas as grandes diferenças. O que a gente precisa entender é que a portaria ela traz que, caso seja decretada uma situação de extrema necessidade, essas prisões elas podem acontecer se a pessoa, por exemplo, se estivermos numa situação com decreto administrativo publicado, por exemplo, de se recusar a fazer um exame. Por quê? Porque ela não está colocando em risco a sua saúde, ela está colocando em risco a saúde da coletividade. E aí, esse momento é o que nós precisamos pensar. Por que se pede o isolamento? Por que se pede o distanciamento social? Não é preciso entrar em desespero. Nenhuma autoridade vai sair prendendo ninguém, até porque as penas previstas, inclusive voltadas a essas situações, são o quê? Detenção. No caso, por exemplo, de desobediência, são de 15 dias a 6 meses. Então, assim, são situações bem pontuais. Claro que quando se fala em prisão, as pessoas ficam logo assustadas. Mas, assim, o pânico precisa acalmar, a gente precisa respirar, lavar as mãos, passar álcool gel, mas não entrar em desespero, é pensar no outro. Doutora, existe também a possibilidade de uma quarentena individual, compulsória, ou um internamento também compulsório, a pessoa ser obrigada a ficar no hospital para que ela não transmita o vírus para outras pessoas. Se a pessoa, por exemplo, tiver o vírus de forma assintomática, né, que é ter o vírus e não ter nenhuma tosse, nenhuma coriza, então pode acontecer essa situação também? Bom, a portaria ela prevê a possibilidade de internação compulsória, mas todos os especialistas, inclusive o próprio ministro da Saúde, ele vem dizendo que os casos de internação são para pacientes graves. Quem é assintomático ou que tem sintomas leves
né, normalmente os mais jovens, o ideal é o isolamento. Não tem por que superlotar o sistema de saúde com pessoas que não têm alto risco, digamos assim. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Samuca, eu volto com você aí nos estúdios.